Fala galera, tudo bem para você que tá ligado aí nos canais, tanto da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, como também aqui da SPM São Paulo. Sejam todos bem-vindos ao 6º episódio da 3ª temporada desta grande parceria, que é o Podjor FC, a parceria da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, também com os alunos de jornalismo da SPM São Paulo. Prazer, eu sou Rafael Sgrilles e aqui com uma grande convidada, mas vai me auxiliar nessa co-apresentação também, o aluno do 3º semestre de jornalismo aqui da SPM, o Vitor Teixeira. Tudo certo, Vitão? Beleza? Tudo Prazerzaço bem? é Muito todo obrigado meu. pela introdução. E hoje a gente está aqui com uma convidada mais do que especial, uma baita convidada, apresentadora do Sport Center, comentarista de futebol feminino, principalmente, e repórter da ESPN. Mariana Spinelli, muito prazer em receber você. Tudo bem, muito Mari? obrigado por aceitar o convite. Valeu. E seja bem-vinda. Você viu que joga em todas, né? Viu? Comentário, apresenta e ESPN. Aumenta, sacanagem. Tudo bem, gente? Obrigada pelo convite, é um prazer. E agradecer também à diretoria, né, dos canais Disney por liberar a Mariana aqui para participar conosco. E a profissão de jornalismo tá em casa também, Nossa né? Tá implícita aí desde o começo. A influência dos seus pais para definir por ser jornalista desde o começo, vendo já em casa o trabalho deles. Fala um pouquinho da influência dos seus pais na escolha da profissão para ser jornalista. É muito doido isso, né? Porque quando a gente escolhe uma profissão, a gente não entende direito de onde vem a nossa vocação. Sei lá, se é dom, se é alma, não sei explicar o que te faz ir para uma profissão. O meu, obviamente, eu tive... A minha profissão, ela vem muito da minha educação familiar. Então, assim, meu pai e minha mãe são jornalistas. Eu e meu irmão somos jornalistas. Então, os 4 lá em casa. É uma grandíssima reunião de pauta todos os dias. Sabia. Meu irmão mais novo também é. Ele é da Globo Minas, ele é produtor do Atlético lá no GE. Mas, assim, o meu pai e minha mãe eles são muito apaixonados pelo jornalismo. Então, a minha mãe é repórter e meu pai foi mais da redação, editor-chefe, chefe de reportagem, enfim. Então, tinha os 2 mundos, né? Do vídeo e do cara... Meu pai é mais intelectual, a minha mãe... Eu sou minha mãe, meu irmão é meu pai. É a mesma coisa, assim. Então, assim, a minha educação, eu não sei onde separa a minha existência com o jornalismo. Eu acho que isso é muito louco. Porque, por exemplo, eu sentava para assistir jornal à noite. Todo mundo vai sentar lá para ver um jornal. Eu já ia aprendendo sobre jornalismo com eles, entendeu? Porque meu pai não consegue calar a boca um minuto também. Ficava, essa sonora tá errada. GC tá torto. Tá vendo? Tá sem foco. Então, eu fui aprendendo a palavra GC, sonora, off, VT. Era uma aula de jornalismo escalada o tempo em casa. inteiro. Então, eu aprendi a mastigar com a boca fechada, falar por favor, obrigada, e o que é um off, o que é um VT. Então, meio que as coisas foram juntas, assim. Mas eu não ia pro jornalismo. Porque, ao mesmo tempo que eu via o tanto... Meus pais são apaixonados, tá? Não existe, tipo, você perguntar pros meus pais essa profissão não dá dinheiro, vai embora. Nunca. Meus pais nunca falariam isso. Eles são apaixonados por jornalismo. Eles sempre falaram, tá vendo essa casa que você mora aqui, lá de BH, né? Tudo por causa do jornalismo. O jornalismo que deu essa qualidade de vida pra gente. Eles são muito gratos pelo jornalismo. Então, eu não criei com essa aversão, não fui criada. Só que minha mãe era do esporte também. Minha mãe foi uma das primeiras a apresentar o Globo Esporte em Minas. Ela apresentou grávida de mim, em 97, ali, enquanto... eles iam dando zoom, né? Porque não podia aparecer barriga da mulher grávida, né? Então, eu fui crescendo, eles iam dando zoom. Assim, o final do Globo Esporte era só a cabeça da minha mãe, assim. Porque não podia aparecer. Mas a minha mãe era do esporte. Então, eu cresci muito tempo com um aniversário. Minha mãe não tava. Férias, não existia. Final de semana, nunca na minha vida. Cara, eram, assim, períodos que minha família era uma loucura. Meu pai saía num horário, não é horário de 8 às 4, é um caos. Então, quando eu falei, cara, acho que eu não vou pro jornalismo. Não sei se é isso que eu quero. Quero ter vida. Não vou pro esporte. Nem a pau que eu vou pro esporte. Trabalhar igual minha mãe e meu pai. Não, tô fora. Eu amo muito meu time. Gosto de ir pro estádio pra curtir. Obviamente, paguei língua, né? Falei pra minha mãe, acho que eu não vou pro jornalismo, tem problema? Ela, não, faz o que você quiser. Só que aí, na hora lá de fazer os trem lá do Enem e tal, eu falei, não sei mais o que eu sei fazer. Eu gostava de vídeo, eu desde pequenininha pegava a câmera, eu gostava de ser tripé. Que criança quer um tripé? Eu ficava assim, ó. Aí minha mãe posicionava, quem que queria ser um tripé? Eu posicionava assim, minha mãe apoiava a câmera e eu fazia. Aí eu falei, cara, vou pro curso, se eu não gostar, eu posso sair? Eles, à vontade.
Só que, obviamente, eu jamais saí, entrei na faculdade, enfim. Sou apaixonada pela profissão do mesmo jeito, assim. Não tem jeito, porque É viciante. o jornalismo, o bichinho do jornalismo te pica Já e era. você Já nunca era. mais tem a cura, né? Já Graças a Deus. Mariana, falando Vamos dessa transição aí que você Uhum. teve, de não querer trabalhar com esporte, aí do nada... De onde veio isso? Por que do nada você resolveu, vou trabalhar com esporte agora? Em que Porque aí momento eu isso acho que aconteceu? tem, aí uma diferença. Por exemplo, existe a Mariana do jornalismo e existe a Mariana do futebol. Eu, desde pequenininha, amava futebol, depois a gente vai falar sobre a minha relação com o Atlético e tal, mas eu gostava de jogar bola, desde pequena, assim. Eu era aquela menininha que estavam todos os meninos jogando bola e eu. Os meninos jogando bola e eu. E assim, foi muito inconsciente, eu era uma criança mesmo. A primeira, isso é verdade, tá? Não é mentira, eu não tô sendo Naldo aqui. A primeira palavra que eu falei, meus pais falam que foi bolinha. Que eu tinha uma bolinha pequenininha, eu perdi. Aí que eles estavam num churrasco, eu pequenininha, aí eu falei, bolinha. Aí eu falei, gente, vocês escutaram o que essa criança acabou de falar? E assim, eu sempre fui apaixonada, jogava bola. Então eu fui, tipo, o jornalismo aqui, a comunicação, o vídeo, gostar de aparecer, de falar e tal. Mas o futebol aqui, eu não pensei em unir as coisas. Aí eu queria ser jogadora, Aí não fui por causa do meu joelho. Mentira, né? Fiz teste em clube, passei no Atlético uma vez pra legal. jogar bola. Mas aí não era outro universo, assim, 10 anos pro futebol feminino é Sim. 10, 15 anos É é uma um escalada é um boom brutal. diferente, muito diferente. Mas aí foi isso, quando eu percebi que eu estava no jornalismo, eu amo futebol. Eu vi uma possibilidade de não ter conseguido seguir no futebol feminino como atleta, eu transformar minha paixão do futebol na minha bandeira, sabe? Do Sei. que, pô, eu tive época que os pais na escola não queriam deixar eu jogar bola. O que eles têm a ver comigo, sabe? Ah, ela é menina, vamos tirar ela do time. Eu falo assim, Deixa eu jogar bola, pô. mano, o que tem a ver, sabe? E aí eu, desde pequenininha, eu era muito militante, lacradora, sei lá a palavra que vocês querem usar. Mas aí era isso. Aí eu casei as duas coisas. Eu falei, cara, eu tô no jornalismo, na comunicação, eu amo futebol, eu tenho valores e bandeiras no futebol. Eu acho que eu posso juntar as duas coisas e seguir na profissão. E fala um pouquinho o porquê da TV. Porque você tinha duas vertentes dentro de casa. E por que a televisão? Eu acho que cara, a questão do vídeo, eu não sei explicar. Eu não sei explicar, assim, porque, na verdade, quando eu entro na ESPN, eu me apaixonei pela redação, pelos bastidores. Teve uma época que eu cismei que eu queria ser editora de texto mesmo, de jornal. Ser fechadora e tal, porque eu achava a adrenalina de fechar o jornal, de pegar as matérias, os VTs, editar o texto do repórter, eu achava muito legal. E aí eu tava tentando entender, pô, eu vou ser repórter, não sei, vou ser comentarista, não sei, apresentadora, não sabia direito. Mas aí eu comecei a fazer umas coisas para as redes sociais e eu acho que a gente pegou uma virada também da forma de comunicar, né? Eu achava tudo sei lá, eu achava a rotina chata, não conseguia entender onde que eu poderia me encaixar ali. E aí eu acho que com as redes sociais e com outros formatos, eu fui entendendo que tem como você fazer no estúdio uma coisa legal e criativa e você ter uma participação. Eu fui meio que entendendo, assim que eu entrei na ESPN mesmo, que eu decidi que eu ia pro vídeo. E aí as coisas meio que aconteceram naturalmente, mas eu acho que essa coisa de estar perto, de falar, sabe, eu acho das pessoas me verem, sabe, falando o que eu acredito, falando não por ego nesse sentido, mas de me sentir próxima de quem eu quero chegar, de quem eu quero conectar. Comunicação na veia, né? E eu gosto de imagem, eu gosto de vídeo, eu assisto série igual uma psicopata. Eu assisto série assim, ó, no celular, aí é pra eu relaxar, né? Relaxar. Aí eu começo a assistir, aí eu olho e falo, cara, que transição legal que eles fizeram. Aí eu vou e anoto. Transição Sense8, como eles fazem para os personagens trocarem. Aí eu volto. Nossa, que legal como eles começaram a série. Aí eu anoto. Porque eu gosto do vídeo. Aí eu penso, quando eu fizer um VT, eu posso fazer a abertura da minha matéria usando esse gancho do que eu vi numa série. Eu gosto de imagem, sabe? De edição, de conteúdo, assim. E aí a TV acabou sendo naturalmente o caminho. Escolhendo a TV meio que naturalmente. Desde 2017 você tá na ESPN, foi uma trajetória que você começou na ESPN, né? Na verdade, eu passei na ESPN em 2017, eu cheguei lá dia 8 de janeiro de 2018. Assim, você entrou como estagiária, né, na ESPN em 2017, e agora, em 2021, você virou uma apresentadora, tá com o Bruno Vicário no Sport Center e tal. E como foi essa transição? O que você mudou da Mariana estagiária para hoje a Mariana apresentadora, que tá com o Bruno Vicário apresentando um baita programa que é o Sport Center? Isso é muito legal, porque eu tive um momento de ter que sentar e entender o que estava acontecendo comigo, porque foi muito rápido. É isso. Foi assim, 2016, no final de 2016, eu perdi minha melhor amiga num acidente de carro. Ela faleceu, uma puta tragédia, acabou comigo, não sei o quê. 2017 eu não lembro do meu ano, pelo trauma do luto. Eu não lembro. Eu ia pra faculdade, pra PUC Minas, eu não lembro. Eu sei que eu fiz várias coisas, mas eu não tenho memória, assim, nesse período.
E aí eu namorava na época com meu ex-namorado, ele falou, cara, abri um processo da ESPN, faz. E eu tava, eu não sei nem se eu posso falar palavrão, mas eu tava Não, fique à vontade, aqui podemos fudida, tudo. tava Aqui, fudida. isso. Aí eu falei assim, cara, eu vou fazer esse negócio, não vou passar mesmo, o que eu vou arrumar lá em São Paulo? Eu sou de BH, vou fazer só de sacanagem. Fiz o processo de estágio, fui passando, aí a ESPN falou, bem-vinda. A gente recebeu até um vídeo do Romulo Mendonça. Caraca, Bem-vinda, legal. Sirigaita, não sei o quê. Aí, a partir do dia 8, a gente precisa de você aqui. Caralho, o que eu tô fazendo? Aí eu não pensei, minha mãe falou, filha, vai embora. Pega suas coisas, a cidade tava me dando... Porque aí era, pô, minha melhor amiga, né? Eu ia num lugar, eu falava que eu tomava açaí com ela. Putz, a casa, o lugar, eu não aguentava mais. Automaticamente lembrava de tudo. Nossa, era um trauma mesmo. Aí eu Exato. falei, ai, cara, preciso ir embora. Aí passei, vim pra São Paulo, comecei o estágio. E aí, na época que acaba o meu estágio, eu tava fazendo coisas pras redes sociais e pra TV já, assim, meio que híbrido, assim. Só que na hora que eu sou contratada, acaba o estágio, eu sou contratada pra essa coisa meio híbrida, pum, pandemia. Nossa. Então eu volto pra casa, pra Minas, todo mundo, né? Acabo ficando 2 anos em Minas. Não tava nem imaginando isso. A ESPN tem a fusão com a Fox. Uma galera é demitida, uma galera é contratada, não tinha repórter em Minas, eu tava em Minas, vira repórter de Minas, eu virei repórter de Minas de casa. Tipo, como que você é repórter em casa? Apurando, criando fonte. Ninguém via minha cara, eu não sabia. E aí eu virei repórter do jeito que dava, a gente fazia tudo remoto. E aí no final de 21, foi isso. Nem lembro mais. Acho que é isso, confio em você. No final de 21, eles falaram, ó, a gente tá reformando os estúdios, quando a gente voltar pro presencial, a gente vai remodelar a nossa grade, a gente quer um programa mais jovem, você, o Bruno e tal. Não que o Bruno seja jovem, mas... Um abraço para Bruno Vicari, ele vai ficar Desculpa, bravo com relação espero que a ele não isso. veja isso. Mas aí foi isso. Então, pra mim, na verdade, foi assim, a minha vida tava um caos, aí, de repente, ela ficou muito legal, eu fui pra São Paulo, não conheci ninguém. Não tem parente, não tinha amigo, não tem ninguém aqui, quando eu vim. Fui pra São Paulo, fui estagiária, vivi na ESPN, eu quase não pisava fora da ESPN, eu ficava o dia inteiro trabalhando, porque eu não tinha nada, ninguém, família, nada. Fiquei o dia inteiro na ESPN, sistema de trabalho é mentira, eu cumpri minhas horas certinhas. Aí, de repente, um buraco, que é a pandemia, e quando eu saio desse buraco, eu tô apresentadora, sabe? Foi tudo muito rápido, assim, tudo muito louco pra mim ainda. Ainda é meio doido pra mim tudo isso. Não, mas é sensacional. E daqui a pouco eu vou te falar de uma coisa que eu acho que você vai gostar do comentário que eu vou fazer. Bom, momento Léo Dias, momento Nelson Rubens, porque eu sou mais velho, né? Mas é o momento Léo Dias que eu quero saber de você. Segundo fontes de Águas de Lindóia, quer dizer, segundo o UOL, você recebeu um convite da Globo para comentar a Copa do Mundo. Isso realmente existiu? Você teve essa possibilidade? Por que não aceitou? Por que ficou? Fofoqueiro. Ah, amor, eu falei que era o momento Léo Dias. Fofoqueiro. Não, assim, é parcialmente verdade. A Globo não me chamou pra comentar a Copa, não, isso é mentira. Foi a Copa Feminina de 23. Ela viria, foi em 22. Ai, gente, eu já não sei, mas eu acho que o convite foi em 22. E aí, em 23, tem a Copa Feminina que eu fui pela ESPN. Na verdade, a Globo, a gente já tinha conversado algumas vezes, eles me fizeram uma proposta, que eles estavam querendo remodelar algumas coisas, eles gostavam muito do meu trabalho, e eles fizeram uma proposta, como acontece no mercado de trabalho. E aí eu expliquei pra eles a minha condição. Foi uma conversa super legal, tanto com a ESPN quanto com a Globo nesse sentido, de que eu ainda sou muito nova, eu acho que ainda tenho muito a crescer na ESPN, a ESPN me dá uma possibilidade de talvez fazer mais coisas e viver outras coisas. Eu tinha, né, falo no passado, porque de cobrir uma Copa do Mundo feminina, e eu estava muito mais próxima de fazer isso na ESPN do que de fazer isso na Globo, porque a Globo, como eu te disse, ela não me fez essa proposta de ir para a Copa, até porque eles são muito honestos, eu também não acho certo, eu tá chegando agora, e tem meninas que estão trabalhando lá há muito mais tempo, pô, Renata Mendonça, a própria Bárbara, que acabou indo, a gente se encontrou lá, a Bárbara Coelho, que é minha amiga, mas assim, em nenhum momento foi assim, venha que eu te coloco na Copa, isso nunca aconteceu. Aí eu levei essa conversa, conversei com minha mãe e falei, poxa, eu acho que não faz sentido, acho que é ESPN. Tomei a decisão de consciência muito, muito limpa, coração muito leve. Agradeci muito pelo interesse, fiquei muito lisonjeada. Mas que eu ainda tinha muitas coisas para fazer na ESPN. Aí eu fico na ESPN, e aí vou para a Copa em 23 e sigo até hoje. E tem uma coisa muito legal que eu gosto em comentaristas, e você, na minha opinião, das mulheres, é uma das melhores, porque você é didática. Obrigada. E você é informada. Então, quando eu vejo, por exemplo, o futebol feminino na ESPN, quando você está comentando, eu acho que muita gente tem que pegar, principalmente as meninas, os meninos, porque não tem gênero, é a capacidade. Eu vejo que você consegue aliar para quem não conhece o futebol, que vem de outro planeta,
com quem tá acostumado com tática, com aquilo. Obrigada. E com informação. Eu É acho que o que é futebol- muito legal isso. É que o futebol feminino ele é muito difícil quando. E também isso serve pra NFL, isso serve pra Sim. NBA, WNBA, o que for, assim, nesse sentido. Que é um esporte que ainda é de nicho, então tem pessoas que são taradas pelo esporte, então elas Sim. sabem tudo. Só que ao mesmo tempo tem pessoas que nunca viram aquilo. E como você faz uma transmissão pra pessoas que sabem demais e pessoas que sabem de nada? Você tem que ir Se for muito raso, o fã do esporte, tarado pela modalidade, ele vai falar, mano, o que tá falando isso e tal? Agora, se eu for muito específica, você que tá assistindo pela primeira vez, você fala, quem que é a Keira Walsh, do meio de campo do Barcelona, que também faz a dobradinha ou inverte com a Engan, que tá jogando na zaga, que veio do Wolfsburg? Você fala, opa, você tira a pessoa da TV. Então, eu tenho que ter muito equilíbrio de onde eu vou repetir informação. Às vezes eu vou ter que falar 2, 3 vezes na mesma transmissão sobre tal jogadora, até as pessoas associarem que quando a primeira volante encostar na bola, é a Keira Walsh, do Barcelona, sabe? Então, é muito difícil o futebol feminino você conseguir fazer o específico e o ainda raso, ou dar os primeiros materiais para as pessoas acompanharem, Eu sei, sabe? porque desde 18 eu faço pela Corinthians TV, Uhum. as Brabas. Então, cada vez mais tem gente consumindo É futebol difícil. feminino. Então Você toma uma porrada pra caramba Não, também. é só porrada. Porque você tem que achar esse meio termo É. de quem gosta, quem tá acostumado, quem já é, principalmente das torcedoras do Corinthians, que são mais loucas, né? Sim, Pelo Corinthians, e quem tá começando e quem também tá tentando tirar o preconceito. É. Porque tem cada vez mais gente consumindo futebol feminino e fala, Tem. nossa, era diferente do que eu via eu antes, preciso agora, entender. preciso Nossa, entender mas e por que tudo." essa condição é diferente daquele jogo que eu vi de semana passada? Por que o São Paulo é diferente da Ferroviária, que é diferente do Real Brasília, que eu nem vejo no masculino? E, sabe, você tem que tentar dar contextos, só que é uma transmissão. Eu não posso falar 3 horas porque o lance tá acontecendo. Então, é muito difícil fazer transmissão de futebol feminino. Desculpa me estender um pouco, que eu queria fazer essa homenagem pra você. Obrigada, porque querido. É verdade, Obrigada. é verdade. Agora falando do futebol feminino, você, Aham. comentarista, levanta muito essa bandeira, inclusive. A Copa do Mundo de 2023, ela teve um crescimento, assim, absurdo. 29% a mais de público nos estádios em relação à última, que foi de 2019. 19 na França. 2019 na França. Como você enxerga esse crescimento da categoria? O que você espera pro futuro? Você acha que vai crescer ainda mais? Vai dobrar, sei lá? O que eu você acho espera disso? Eu acho que é uma modalidade em crescimento, respeitando os seus processos. Eu sei que o pessoal às vezes vê e fala, pô, essa menina aí lacradora do futebol feminino é muito ruim, eu não consigo ver. Eu respeito a pessoa que fala, tem jogo que é muito ruim mesmo, tem jogo que é muito difícil de ver. Porque aí você tem que saber contextos. O Mário Marra sempre fala comigo, né, o nosso comentarista. Tem 3 coisas, a terceira eu esqueci, tá? Porque eu sou péssima de memória, mas que você não nega pra pessoa. Aí você dá pão de queijo e você dá sempre o contexto do que tá acontecendo. Então, assim, é muito diferente. Vai ter agora a final da Champions League feminina. Barcelona e Lyon, em Bilbao. Inclusive, estarei lá. É um nível de futebol que depois que você assiste isso, e talvez você assista um jogo do Brasileirão feminino, você fala, putz, tem um gap muito grande. Se eu assisto uma Champions League feminina, se você assistiu Chelsea e Barcelona na semifinal da Champions agora feminina, é a mesma coisa de quem assiste a Premier League e assiste o Brasileirão masculino. Exato. Sim. Você toma Sei. um susto. Se você assiste a Women's Super League, que é o campeonato inglês feminino, pro Brasileirão, opa, existe um abismo que é de qualidade de gramado, Sim. de investimento, de estádios, tem toda uma diferença. Então, acho que a gente tá Só que a analogia que eu faço imagina que ele é muito embrionário. Ele é o futebol do Pelé, lá, começando. Era muito mais devagar, Claro. era muito menos técnico. A capacidade física, quantos quilômetros eles corriam pro jogo? Quantos quilômetros eles corriam pro jogo? Até caiu o cenário. Calma, falando Pelé. Muito É, grande, desculpa, muito forte. Pelé, Calma, não calma, é, isso tá não tô aqui. falando não. A velocidade era completamente diferente. E aí, em outros anos, a gente chega agora que o futebol masculino é super dinâmico. Sim. O feminino, ele tá passando pelo mesmo processo, só que ele tá passando por isso muito mais rápido. Você olha a Copa de 2015 no Canadá, que pouquíssimas pessoas viram. E 19 você já viu? 19 já teve um avanço. Para de 23, então o feminino tá tirando o famoso 50 anos em 5, assim. Tá tentando em pouco tempo, precisa de mais investimento, precisa melhorar. Mas eu acho, cara, a Austrália foi animal. Eu tava lá, foi assim, uma cobertura que, primeiro, eu nunca entrei numa sala, eu lembro do jogo do Brasil, eu fiquei até emocionada nesse dia. A gente fez o pré ali, o Brasil ia estrear contra o Panamá, o início de um sonho, depois deu tudo errado. O Brasil ia estrear contra o Panamá, a gente tava num pré com a torcida lá e tal. E aí eu fiquei fazendo as coisas de redes sociais, enquanto a Nathalie Gedra com a gente, ela foi pro estádio para pegar as questões do credenciamento. Eu fiquei. Então todas as jornalistas foram, eu fiquei com a torcida.
E aí eu lembro de chegar atrasada, correndo lá. Quando eu abri a porta da sala de redação, eu paralisei. De redação não, onde ficam os jornalistas antes do jogo ali. Eu paralisei. Cara, eu nunca vi tanta mulher na minha vida num jogo de futebol. Tinham 3 caras. O cara do credenciamento, que normalmente é o inverso, né? A mulher que serve. Era o cara do credenciamento, um cara com um negocinho de café, levando pra gente, que a gente tava muito frio, levando. E tinham 4 caras. Tinha o Alan Caldas, do GE, e o Evandro, que era o nosso cinegra. O resto só mulher. Só mina. Só Que mina. legal. Uma falazada lá na sala. E aí eu fiquei emocionada. Eu lembro de ficar parado com o olho cheio d'água. Eu falei, cara, que é isso, mano? E aí eu acho que essa Copa, o ambiente, as pessoas na Austrália, a idolatria que eles têm pela Sanquer, que é a jogadora australiana, ela é estampada em tudo, em prédio, em porta de banco. Tinha uma Sanquer que ficava rodando. Sabe quando você entra no banco, aquela porta que dá medo, assim? Tinha a Sanquer rodando. Era uma loucura, assim. Clima de Copa do Mundo. Clima de Copa do Mundo. Clima de Copa do Mundo. Eu falei, cara, eu tô na Austrália. Tô do outro lado do planeta Terra. Tô numa ilha do outro lado. Quer dizer, a Austrália é gigantesca, mas tô do outro lado do mundo. E tá assim, é que tem alguma coisa acontecendo. Que legal, que E aí, bacana. ali eu tive a sensação de que, acho que a próxima, que deve ser no Brasil, vai ser um absurdo. Você nunca pensou em ir para o rádio, por exemplo? Porque Belo Horizonte, de grandes radialistas, você trabalha na ESPN com grandes pessoas, você falou Nathalie, com quem eu trabalhei na Globo, eu, Vicari, Zupac também trabalhei com ele na Globo. Então, você nunca pensou em ir pro rádio? O bichinho do rádio nunca te picou? Então, mas a minha mãe sempre falou isso pra mim. Ela falou, cara, eu acho que pra todo mundo, pra ser jornalista, tem que passar no rádio antes. Porque é muito difícil você comunicar sem ter imagem. Tendo imagem é muito fácil. Ela me fala, o trabalho que vocês fazem na internet, moleza. Pega uma foto, fonte, não sei o quê, bota um tweet, eu sou uma página de informações jornalísticas. Mentira. O rádio é muito difícil. Só que as coisas aconteceram pra mim de forma muito invertida. Foi isso, eu tava num dia na faculdade, no outro eu passei num processo de estágio, eu mudei pra São Paulo, eu fui pra ESPN, comecei a fazer as coisas, repórter, TV, apresentadora. Eu Não teve as coisas muito tempo, né? Foi tudo muito invertido, assim. As coisas foram muito rápidas. Sensacional. Sensacional. E fazendo essa pergunta desse período seu na ESPN ali de 2020, como é que é ser repórter num período de pandemia? Impossível. Cara, uma doideira. Porque aí você tem que ficar no WhatsApp com as fontes. Tipo. Eu não sei explicar. A pandemia parece que foi assim, não foi um surto, porque foi muito real e foi terrível. Mas eu digo assim, o jornalismo. O trabalho da checagem foi muito mais a fundo, né? Foi tudo muito estranho, porque tava todo mundo em casa, todo mundo com medo. De repente o futebol ele para. E aí eu lembro que o Cruzeiro tava com toda a crise lá do Itaí, cartão de crédito, Cruzeiro na Série B e tal. E o Atlético tinha contratado o Sampaoli. Ou seja, todo dia tinha notícia de reforço, né? Porque todo dia ele queria um reforço. Então, como que eu ia apurar com os caras, com o empresário que nunca tinham me visto? Aí você pega o telefone daqui, manda mensagem, liga. Os caras não acreditam que é você. Aí você liga. Oi, tudo bem? Não sei o que. Vai fazer entrevista via Zoom. Cara, foi muito doido. Mas ali também eu acho que eu entendi um respeito muito, muito gigantesco pelo trabalho de reportagem. Assim. E você falou muito que você gosta muito de séries. Você fez Red Carpet também ou não? Gostaria, meu sonho. É? Nossa, meu sonho fazer um Red Carpet. Inclusive, ESPN, se chegar uma proposta pra eu cobrir um Grammy, beijo, tchau, sacanagem. Mas eu adoro cultura pop. Música, filme, cinema. É claro que o Oscar é o Oscar. Mas você teve... Grammy. O Grammy. É Grammy. um outro evento que Eu sou você... muito cadela de diva pop. Muito cadela. Eu amo música. Na verdade, assim, ó, em minha defesa. Eu sou muito fã de música. Meu pai é colecionador de CD. Essa é a minha tatuagem. Vou mostrar meu músculo, senão era só fazer aqui, que eu tô malhando. Peraí, agora foi. Deu pra ver? Aqui. Fechou, Essa é a tatuagem. Essa é a capa do The Very Best of Supertramp, que é uma banda dos anos 70, do Roger Hodgson. Se quiser também valorizar. Meu pai é colecionador de CD, então assim, eu sempre fui apaixonada por música. Meu pai, desde pequenininha, botava o CD, eu ficava no meu quarto, aí começava, sei lá, My Kind of Lady, que é uma das músicas do Supertramp. Eu falava, filha, que música é essa? Aí eu vinha correndo, parava, My Kind of Lady, Supertramp, e voltava. Aí ele botava Queen, aí eu vinha correndo e falava. E aí eu cresci, obviamente, muito com música, com uma bagagem de música bem legal, assim, mas sou muito fã de cultura pop também, de música pop. Então, o Grammy, pra mim, assim, cara, de entrevistar artista, de ter esse contato que eu tento fazer esse cross. Eu entrevistei a Katy Perry uma vez. Foi animal. Passei mal de dor de barriga 3 dias. Até hoje. Eu fui a primeira pergunta, eu lembro que acabou a entrevista, foi no Zoom, né? Obviamente. Eu terminei uma pergunta pra Katy Perry, imagina. Em inglês pra Katy Perry e eu na minha sala, assim, ó.
Aí eu terminei, ela foi super fofa, respondeu. Eu lembro que acabou a entrevista, eu falei, mano, o que eu perguntei? Será que eu falei direito, inglês? Eu nem sei, mas eu tenho muita vontade. Você acha que seria uma transição fácil se você um dia sair do esporte e ir para a cultura pop? Não, eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil por dois pontos. Primeiro que eu acho que eu não preciso sair de um pra ter o outro. Sim. Lá na ESPN eu já faço muito disso. Agora a Taylor Swift namorando o Travis Kelce, eu tava no céu. Agora é. A minha vida inteira foi Taylor Swift. E aí eu virei especialista. As pessoas chegavam na redação e falavam, Mari, a gente tá fechando uma matéria da Taylor Swift, eu não gostaria de checar o número de álbuns. Eu, 10, agora 11, mas... Aí eu era a especialista que checava os VTs, que olhava tudo, ajudava, a gente pensava o roteiro e tal. Eu acho que dá pra coexistir. Até porque a ESPN, eu acho que mais do que qualquer outra emissora de esporte, ESPN é Entertainment Sports Programming Network. Então, o entretenimento vem antes do esporte, até na sigla da ESPN. Claro. Então, você tem como casar o esporte com música. Então, eu acho que não preciso sair de um para entrar no outro. Para entrar no outro. Mas, ao mesmo tempo, eu acho também muito difícil fazer isso, porque no esporte, essa é uma brisa muito doida. Muito doida. Que é no esporte, você não necessariamente precisa ter carisma. Você pode ter... Você tem gente de todos os tipos. Não que não é carisma a palavra, mas você não precisa ser cool, sei lá. O descolado. Não sei explicar, Você pode ser mais tiozão, você pode ser mais Bruno Vicari, você pode ser mais o Pascoalzinho, que tá, o Oswaldo Pascoal, um cara mais velho, com outra visão. Você pode ser mais o Marra, que tem um perfil completamente diferente. Tem o Renatinho Rodrigues, que é muito mais da análise tática. Tem gosto pra tudo. No entretenimento, você tem que ser muito foda. De carisma. Não é qualquer um. Olha o tanto de gente que saiu do esporte para tentar ir pro entretenimento e é difícil. Porque lá você entra numa caixa que, cara, o mínimo é ser legal. Sim. Você tem que ter um negócio... Carismão. Você tem que ter um negócio muito diferente. Eu respeito muito quem faz entretenimento. Parece muito fácil. Não é. E é muito difícil. É muito difícil. Falando de diva pop, vamos falar um pouquinho da Taylor Swift. Só um pouquinho, só. Nessa última temporada, a NFL teve esse impacto absurdo dela. E o Travis Kelce, o cara que todo mundo só conhece porque namora com ela, teve um aumento na venda de camisa em 300%. Como que você vê essa... Vale assim com os fãs da NFL. Mas eles sabem. Eles não vão admitir, mas eles sabem. Já foi, já. Como que você vê essa relação? De esporte e cultura pop, você acha que... Eu acho que a gente precisa separar um pouco, parar de separar, na verdade, como se as coisas não existissem. Eu sempre dou esse exemplo. Eu sou a mesmíssima Mariana, e eu sei que muita gente aqui vai se identificar. Eu tomo banho ouvindo Taylor Swift, eu saio do banho, vou pra sala e assisto a Libertadores. É a mesma pessoa. Então, não tem porquê eu ter que ser uma pessoa só. Ou você é da cultura pop, da diva pop, ou você é do futebol. Eu sou a mesma pessoa que quebra o pau na mesa pra discutir quem é melhor, Ronaldinho Gaúcho ou Neymar, e numa mesa de bar de quase sair na mão com as pessoas. Mas que se você quiser conversar comigo sobre o Met Gala de ontem, eu também vou conversar, sabe? Então, eu acho que o esporte, principalmente aqui no Brasil, quando a gente fala muito do futebol, é um ambiente muito masculino. E tem muito disso do, não mexe no meu... Não vem com essas coisas de viadinho, não vem com essas coisas de menininha. É assim que é o tom. E aí você fala, cara, você tá mais excluindo gente do que aproximando. Talvez tem gente que nunca vai gostar da parte tática, mas gostaria da parte do entretenimento do esporte. Olha quantas pessoas se apaixonaram pela NFL, vamos lá, tô inventando aqui, tá? Fonte voz da minha cabeça. Se 4 milhões de pessoas a mais começaram a assistir por causa da Taylor, e 500 mil viraram fãs, você tem um aumento de 500 mil de pessoas acompanhando o seu esporte. Isso não é bom pro seu esporte, sabe? Então, impulsiona. Quanto mais você pode ter dos dois mundos, por que não? Onde que isso vai afetar, sabe? O seu jogo vai continuar acontecendo ali, as suas discussões, vão ter programas para cada coisa, para o entretenimento, mais para análise tática, para o debate mais profundo. Hoje, com a internet, você tem tudo. Não é que agora só vamos falar da Taylor Swift, não vai ter mais o ESPN League, vai ter lá análise do quarterback, do tight end, de tudo. Mas também vai ter um momento que as coisas vão conversar. E você citou uma coisa que eu acho que todo jornalista esportivo passa. Nas festas de família, nas festas de amigos, parece que você só sabe falar de futebol e de esporte. As pessoas não abordam outra coisa. E as perguntas assim, o Arrascaeta é gente boa? Eu falo, cara, sei lá, velho. Ingresso. Você tem ingresso? Você consegue. Você pede um vídeo do Cássio meu filho pra mim? quer entrar com o Cássio. Você consegue? Então é uma coisa meio louca, assim. As pessoas só falam de futebol. Mari, você tem noção de, com pouco tempo na mídia, o que você se tornou para as meninas que estão aqui, para as meninas que estão do outro lado? Porque você falou, eu sou militante. Eu acho que não é militante. É uma coisa que me irrita profundamente. Mulheres contra homens, não.
é a capacidade, cara. Sim. Capacidade, se você é homem, se você é mulher, pouco importa. É a capacidade, se você sabe de tática, se você sabe de tudo do esporte, não só de futebol, que a gente tem essa monocultura do Sim. futebol. Mas eu paro para assistir quem sabe do negócio. Uhum. Agora, se vier, porque eu sou homem, eu vou só no blá blá blá, porque as pessoas vão comprar a minha ideia. Mas é isso que Não, acontece. mas ainda tem isso. Mas hoje eu paro para ver quem sabe do negócio. Mas, De tática, de entrevista. Lá você tem muita gente, como o presidente Mauro Naves. Nossa. Para mim, é o presidente dos repórteres. Você tem o Oswaldo Pascoal, que foi o meu melhor chefe na Rádio Pascoalzinho é um Globo. amor. Pascoal é um dos caras que sabem muito. Mas você tem ideia do que você se tornou para as mulheres? Cara, eu acho que, aproveitando o que você falou, eu acho que esse é o pensamento, sabe? De ouvir com o ouvido de quem quer a informação ou o conteúdo. Mas a gente não pode dissociar que não é todo mundo que faz isso. Então, agora, recentemente, teve até uma campanha de uma marca aí com a Elaine, que é a nossa narradora, Sim. que ela, até na rádio, ela narra o jogo e eles mudam a voz dela para inteligência artificial como uma voz de homem. E ela não recebeu nenhum xingamento. Sempre quando ela narra com a voz dela, toma porrada o dia inteiro. Então, assim, não é que mudou o jeito de narrar, o jeito de chamar o bordão, o jeito de dar informação. Era simplesmente pela existência da voz feminina. Opa, eu já vou xingar. O jeito de ouvir é diferente. Eu sempre falo, entrando nessa coisa da responsabilidade, eu sei que se eu falar uma besteira, eu não falo pela Mariana. Eu falo, mulher não sabe de futebol. Exatamente. Mulher só fala merda. Então, eu sei que a minha responsabilidade é muito diferente da sua. Ou da sua. Enfim, sim, se você fala uma besteira, fulaninho não sabe de nada, é uma avacalha. Mas você não carrega o peso de mais ninguém. Você carrega o seu. Eu não. Eu tenho que falar por ela, eu tenho que falar pela outra, eu tenho que falar pela outra. Porque se eu deslizar, putz, eu posso comprometer a menina que tá aqui na faculdade, entendeu? Pô, fui dar chance pra aquela Mariana lá, foi um tanto de besteira. Cara, vamos dar uma segurada e vamos contratar um cara. Então, assim, a responsabilidade é muito diferente porque o ouvido ouve diferente. Sim. Quantos caras falam besteira? Não assiste jogo, não tô falando de ESPN, tô falando de gente, do dia a dia. Sim. Que fala besteira, dá opinião e tá lá, trocando ideia. Porque o Rubens, se perguntar como que joga o Rubens no Clube Atlético Mineiro, ninguém sabe. Mas na mesa do bar vai discutir. Mas se uma mina que assiste, eu assisto todos os jogos do Atlético, obviamente. Mas assim, vou debater, eu não sei se minha opinião, eu vou ter que talvez falar um pouquinho mais alta. Não, gente, mas é que o Rubens quebrou, eu tenho que ficar, gente, o Rubens fraturou a mão, ele não tá jogando, sabe? Então, as conversas ainda são diferentes, assim. Você ainda tem que se provar um pouquinho a mais e você não tem margem de erro. Sim. Não tem margem de erro. Mas, assim, essa coisa da responsabilidade, ao mesmo tempo que eu acho muito legal, acho isso muito doido, na real, né? Tipo, de gente parar, tirar foto, mandar mensagem, tanto de menino, eu acho isso muito legal. Ao mesmo tempo, isso me faz uma reflexão, porque, tipo, eu sou muito nova, né? Eu tenho 26. Tenho 26 anos. Sou de 97. Não era pra eu ser referência. Eu tô aprendendo ainda. Tem muita coisa pra eu melhorar. Tem muito caminho pela frente. Eu tenho muito caminho. Eu tenho muita coisa pra crescer, pra ouvir, pra... Putz, nossa, realmente. Eu erro, às vezes eu erro. Falo, cara, que dia de merda. Apresentei. Falei um negócio que eu não precisava ter falado. Termino um comentário, olho pro Bruno e falo, cara, deu tudo certo? Ele, foi bem. Assunto espinhoso, que eu posso tomar processo, que eu posso tomar... Enfim, isso é uma loucura, né? Então, assim, isso mostra um gap que a gente tem de mulheres. Você vai lá na Glenda, você vai na Fernanda Gentil. Hoje a gente tem mais. Sim. Mas a gente tem muito mais mina nova sendo referência. Enquanto você volta aí no tempo, você vai em quem? Você vai em Galvão, você vai no Mauro. Aí você já fala de uma outra geração. Você fala... Cara, você vai destrinchando ano a ano quem é sua referência. A gente não consegue fazer isso, sabe? Então, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade muito legal, muito nova. Verdade. Vamos lá, Vitão. Ping-pong? Vamos lá. Aí, bora? Ou quer mais? Acho que dá pra fazer mais uma. Vai. Fique à vontade. Eu vou falar rápido, prometo. Então, por muito tempo, você falou do Galo, seu time do coração, você falou que assiste todos os jogos do Galo. Então, como é que foi um tabu por muito tempo, né? Para os jornalistas falar do time do coração. E, ultimamente, isso tem cada vez mudando, cada vez mais tá mudando. As pessoas estão falando mais, é mais normal falar do time de coração. E como que você vê essa mudança? E assim, além de ver como vê essa mudança, é difícil controlar a emoção? Cara, não. Esse é um ponto que é muito doido. Eu vou até começar de trás pra frente. Vou te dar um exemplo. Quer dizer, você não vai entender porque você também não tem filho, eu acho. Não. Vamos lá. A cara que ela já fez. Eu não sei, né? Vai que. Assim, vamos lá. Você tem um filho. Se o seu filho faz besteira, ou se a criança dos outros está fazendo besteira,
A criança dos outros você deixa lá, tá comendo meleca, quebrando os negócios, passa, tô nem aí. Se for o meu filho, você já fala, tira a mão daí. Para de correr. Fica do meu lado. Você é muito mais criterioso e muito mais rigoroso com o seu. Então, hoje, eu vejo que eu me emociono muito menos porque eu sou muito mais rigorosa. Porque é o Atlético. Não pode. O Atlético não pode estar em último no Campeonato Brasileiro Feminino com 1 ponto. Com uma SAF de bilionário. Não pode. E aí, eu sei que tem outras equipes na zona de rebaixamento, mas eu vou ser rigorosa com quem? Com quem eu tô próxima, com quem eu conheço, com quem eu me identifico. Então, eu acho que até a relação... Muito atleticano fala, pô, Mari, mas você não defende a gente lá no eixo e tal. Fala, cara, se fizer besteira, eu vou criticar. Eu não sou o Josias Tog na TV, entendeu? Não é minha função ser torcida organizada do Atlético. Mas eu acho que, assim, estão falando mais. E eu acho que tem algumas profissões, alguns cargos que eu entendo não falar, tipo narrador. Narrador é difícil, cara. Imagina um título mais importante da história do seu time, você descobre que o cara torce pro rival. Você fica... Qualquer oscilaçãozinha da voz, é porque entendeu? ele é X, porque ele então, é o narrador Y. eu entendo ter um certo cuidado. Entendo comentarista, apresentadores. Mas, no fundo, todo mundo tem um time. Ninguém entrou no jornalismo esportivo porque odeia futebol. Eu detesto futebol, deixa eu falar disso 24 horas por dia. Você provavelmente foi apaixonado por um time, entrou no jornalismo. A questão é, isento, você também nunca vai ser. Esse negócio de isenção no jornalismo não existe. Tudo, a gente é moldado por visão de mundo, por visão de experiência, por... toda a sua opinião é enviesada. Pela sua ideia, pela sua realidade, pela sua condição financeira. Mas é como você faz isso? Com responsabilidade, com irresponsabilidade, com cuidado, com critérios jornalísticos. Eu, às vezes, sei de coisas, mas eu não apurei exatamente com as minhas fontes. Mas você escuta de gente que você tem mais contato e tal, fala, opa, independente, eu tô doida pra falar sobre isso. Às vezes eu tô, Deus, eu tenho tanta coisa pra falar sobre esse assunto, sobre esse jogador, fiquei sabendo de uma coisa lá. Eu não posso, Não pode. porque meu compromisso é com o jornalismo, não é com a torcida. Exatamente. E eu sofro isso na energia, porque é de torcedor para torcedor. Então, eu sempre relutei ser setorista do Corinthians, porque eu torço, e eu não tenho problema nenhum de falar, até porque no trabalho eu visto a camisa do Corinthians, mas eu sempre relutei porque eu fico muito mais ácido, como você fala, fico muito mais ácido, eu fico muito mais procurando pelo em ovo, porque a gente se torna mais crítico, porque é o que a gente gosta. E eu acho que tem assim, independentemente de eu falar ou não, por exemplo, teve um Atlético e Palmeiras na Libertadores, traumas, inclusive, a gente tava lá no Mineirão, fui pela cobertura da ESPN. Semifinal. Foi uma nas quartas. Falta só a final, né? Só Palmeiras e Atlético na final, eu fecho lá no Monumental. Enfim, eu tava no o Shopping da Fábrica, ali na esquina do Mineirão, ali na Lagoa da Pampulha, bem perto do estádio. Eu tinha terminado de trabalhar, fui encontrar com uma galera no bar. Estavam as duas torcidas, Atlético e Palmeiras, são torcidas amigas. Cara, o que tinha de torcedor do Palmeiras, não sei de onde, mas que eles vieram falar, pô, Mari, é Verdão e tal. Eu falei assim, Verdão? Você não é palmeirense? Eu falei, o que é isso, gente? De onde vocês tiraram isso? Eu sou o Chico Bento falando, como que eu sou paulista? Pô, achei que você era. Aí o outro, ele é Vasco. Eu falei, que Vasco, gente? Eles ficaram tudo na União Sinistra ali, né? Eu falei, não sou Vasco. Então, assim, mesmo eu falando, ou as pessoas imaginando o meu time, elas, na hora do seu comentário, elas vão falar, ela tá falando isso porque ela é palmeirense, ela tá falando isso porque ela é corintiana, ela tá falando isso porque ela é... Você não tem controle. E minha mãe trabalhou por muito tempo no Atlético. Então, assim, qualquer pessoa de Belo Horizonte sabe que a família, filha da Adriana Spinelli, é atleticana. Então, eu vou chegar aqui, não. Pra que time você torce? Eu não sei. Não. Ai, não falo pra quem eu torço. Tem coisa que não adianta. Antes do ping-pong, suas referências no jornalismo. É claro, mãe, pai, aquela coisa toda. Eu tenho que falar, senão também depois chega a mensagem. Oi, filha, você não me ama mais? Qual o problema? O que está acontecendo? Mas minha mãe e meu pai, com certeza. Meu irmão também, sendo mais novo, meu irmão tem uma cabeça muito boa, assim. Uma outra vertente do jornalismo. Meu irmão é muito da apuração, meu irmão é muito bom, assim. Cara, meu irmão tem outra pegada, assim. Mas aí é inevitável, assim. A geração de mulher jornalista acaba indo muito para Fernanda Gentil, do jeito de comunicar. Querendo ou não, ali em questão de estilo, tá? De comunicação, o Thiago Leifert, ele faz parte também de uma formação de um jeito. Mas, por exemplo, eu sou muito fã do Mário Marra, pessoas que trabalham comigo. O Marra, eu acho que de um jeito de tratar e lidar o futebol, às vezes eu tô doida pra vomitar em ódio, às vezes tô com raiva, uma opinião. O Marra, calma, pondera, organiza as ideias. Um gentleman também. O Marra, ele colocar o pezinho no chão. O Bruno, vicário comigo, assim, o jeito que o Bruno tem sacada. O Bruno é muito inteligente, o Bruno é muito informado. O Bruno,
Eu não gosto nem que ele veja isso, senão ele vai ficar se achando, mas eu vejo também o jeito que ele conduz debate. O Bruno chega pra mim e fala, Maria, hoje a gente vai botar fogo nesse programa. Aí eu falo, vamos? Aí ele falou, você briga comigo? Eu falei, brigo, então vamos. E aí o Bruno, ele, sabe, ele veste a camisa do programa, vamos fazer um programa do caralho hoje, vamos. E aí o Bruno, ele sabe a hora de pegar, ele sabe a hora de... Cara, na ESPN eu tenho a Nathalie. A Nathalie é um absurdo. Passei 35 dias com ela na Austrália. Depois ela até pediu demissão, né? Chega. Me demito. Mas a Nathalie também entra nessa conta. Tem muita gente. É muita gente bacana. Bora lá. Agora é o então. momento Marília Gabriela. Tudo que vier na tua cabeça, você responde. Dá pra ver que tu é velho, né? Porque eu ia falar blogueirinha, né? Caramba. É. Quando você falou que nasceu em 97, fazia coisa em 97. Mas vamos lá, Não bora. quero detalhes. Não quero detalhes. Comentar ou apresentar? Apresentar. Calma. Difícil isso. Apresentar. Putz. É que eu não gosto de. Já me perguntaram se eu queria comentar futebol masculino. Eu falo, Deus me livre, guarde nunca. Mas comentar futebol feminino eu amo, internacional principalmente. É, Então, acho que eu ficaria. Se for mais específico, comentar futebol feminino internacional pro resto da minha vida, sim. Tá bom. Eu vou nessa. Um amigo no jornalismo. Um amigo. Nossa, eu tenho tantos. Acho que hoje todo o meu núcleo de. Todas minhas amigas são do jornalismo. Mas eu vou pensar gente do vídeo pra facilitar, né? Cara, eu acho que eu vou botar as minas aí, que a gente sai muito. Eu, Tainá Espinosa, Bárbara Coelho. A gente sempre... Não são amigos de todo dia trocar ideia, mas são amigos que a gente tem por causa do jornalismo. Amarra, toma cerveja com Bertozzi. Inclusive a Laurinha Bertozzi, filha do Léo, tava me enchendo o saco aqui. Responder um trabalho da escola dela. Como que pode, né? Referência, torna referência. Mas é isso. Muita gente. Qual clube vai ser campeão brasileiro do futebol masculino e do futebol feminino? Ah, só isso. Entendi. Putz. Só. Feminino, Corinthians. Masculina, eu não vou responder. Putz. É difícil falar que é o Galo? Que vai ser Não. campeão? Esquece o Clube Atlético Mineiro. Não posso me iludir. Eu tinha colocado o Flamengo campeão. Eu vou ficar no Flamengo campeão. Um hobby. Um hobby. Cara, eu amo ficar no TikTok, juro por Deus. Eu acho o TikTok uma Maldição. fonte de criatividade. É muito doido isso, mas de música, trend, jeito de comunicar, junto, comunicação. Eu às vezes falo assim, preciso estudar, preciso pegar referência. Eu abro meu TikTok e fico. Porque é jeito de transição, sei lá, de formato. Pra nossa profissão, eu acho. Mas ouvir música, ver série. Eu vejo futebol como trabalho, como hobby, como tudo. Libertadores ou uma Copa do Mundo? Libertadores pro seu time ou uma Copa do Mundo? Copa do Mundo feminina pro Brasil. Não. Se for o Brasil ganhar na feminina, eu fecho. Deixa eu botar na outra página aqui. Melhor jogo que já viu. Eita. Se você falar um do Galo, eu tava trabalhando nesse jogo. Não. Atlético, eu não me divirto com o Atlético. Nunca me diverti com o Atlético. Eu tive que tomar remédio pra gastrite, velho. Eu tô assim com o Corinthians. Eu tô remedinho debaixo da língua. Inclusive, hoje tem. Não, o melhor que eu já vi foi Inglaterra e Espanha. Foi semi, agora eu já não lembro. Semi ou quartas de final da Euro Feminina. Um dos maiores jogos, assim. E teve um Brasil e Austrália no Mineirão, Olimpíada de 2016. O Brasil vai pros pênaltis. Eu lembro, era até a Bárbara no gol. A Bárbara pega. Cara, foi uma catástrofe. Foi em BH, né? Eu lembro de matado a aula na faculdade pra ver as jogadoras na porta do hotel e tal. Eu lembro de entrar no Mineirão, não tava nem entendendo. Cara, tinha 50 mil, 40 mil pessoas pro futebol feminino no Mineirão. Sabe eu que só via aquilo ali de Atlético? Eu falava, meu Deus, cara, 2016. Lembro que eu chorei sozinha, fui sozinha pro estádio, chorei. Foi um jogão. O Brasil passou nos pênaltis e depois caiu pra Suécia. Da Pia, inclusive. Um ídolo no esporte. Marta. Acho que é mais difícil agora. Melhor música da Taylor. Ixi. Ai. Todas. Melhor música da Taylor. Eu devia ter me preparado pra isso, né? Ele mandou o roteiro, eu não pensei. Cara, eu acho que a melhor música da Taylor Swift... No momento, eu vou falar que eu tô mais viciada, pode ser? Pode. Eu vou falar do álbum novo. Ela tem a Guilty as Sin. Meu Deus, ela botou droga naquela música. Você não para de ouvir o negócio, velho. É um absurdo a música. Mas eu acho que uma das melhores tá ali... Acho, não sei. O Folklore e o Evermore, pra mim, são obras-primas, os álbuns. Agora, Ouça. não tem... Vou ouvir. Não tem aqui, mas é a mais difícil de responder quando a gente fala da gente mesmo. Quem é Mariana Spinelli? Mariana Spinelli por Mariana Spinelli.
Ariane Spinelli, Mariana Spinelli. Cara, eu acho meio tosco falar da gente mesmo, porque a gente flerta muito com o ego, né? E eu acho meio bobo a gente se elogiar. Mas por quê? Agora eu vou dar uma de psicólogo, porque nesses dias, assim, eu ouvi uma conversa. Por que a gente tem que se boicotar sempre, Não, né? eu A sei gente não pode exatamente, eu falar sei de exatamente o quanto eu sou elogio, boa, né? eu sei exatamente onde eu sou muito boa, eu sei onde eu sou diferente, A onde eu gente sou tem que preparada, falar eu o sei. antes. Mas eu acho que tem alguns valores nossos que a gente não faz pra ser verbalizado, sabe? Então, assim, eu acho que muito da educação, não sei se é da coisa mineiro, assim, mas eu acho que a questão da relação com as pessoas, eu acho que eu sou uma pessoa que gosta de gente, eu não sei explicar mais do que isso, assim, eu gosto de pessoas, eu gosto de conversar, eu gosto de trocar ideia, eu gosto de falar besteira. E aí, quando o pessoal às vezes me bate nas redes sociais, pô, essa Mari é mó lacradora. Eu falo, gente, se você soubesse a quantidade de absurdos que eu falo, só que é isso, eu gosto da resenha, eu gosto de gente, eu gosto de pessoas, assim, eu acho que a Mariana, pela Mariana, é Comunicação. uma mineira sentada no boteco. Eu acho que é isso. E quem gosta de pessoas, gosta de se comunicar. E uma das referências do atual jornalismo esportivo esteve aqui ao Obrigada. nosso lado, aqui na minha frente, né? Aqui na nossa frente. Aqui. E você teve o prazer de conhecer um pouco mais da Mariana Spinelli. E eu quero agradecer mais uma vez os canais Disney também por liberar a Mariana mais uma vez. Foi muito legal, passou Gostou? muito rápido, Falei sensacional. muito, né? Não. Eu acho que a gente pode continuar num boteco, falando de Atlético, de essas coisas. Não, Atlético todas. não! Esquece o Atlético. Esquece o Corinthians também, porque a situação Esquece. tá muito brava. Obrigado, viu, Mário? Obrigada, Valeu, arrasou, hein? viu? Obrigado. Foi bem, foi Foi bem. sensacional, Obrigado. sensacional. Mas teve mais gente com a gente. Teve mais gente. Teve mais gente. Então vamos lá. Apresentação de Rafael Esgrilles e Vitor Teixeira. Roteiro e produção de Eduardo Santana, Vitor Cravari e Isabelle Souza. Mídias sociais, Felipe Maestrello, Felipe Dorini e Guilherme Almeida. Edição, Gabriel Almeida. Trabalhos técnicos, Afonso Afonso, Davi Jacinski, Kleber Stevani e Stefano Carias. Produção, ACESP, Nelson Nunes. Supervisão de conteúdo, professora Patrícia Rangel e Antônio Rocha Filho. Mari. Muito Obrigada, obrigado, gente. valeu. Beijo. Espero que vocês tenham gostado aí do outro Valeu. lado também. Mais um episódio da terceira temporada do Podcast FC, essa parceria da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, também com o curso de jornalismo aqui da ESPM São Paulo. Valeu, tava nervoso aí, mano. Você foi bem Nervoso pra demais, caraca, cara. Passou. Agora a gente vai falar de futebol um pouco mais, mas fora daqui. Tchau, galera.